Para mim é um orgulho participar na primeira iniciativa conjunta dos dois partidos que sustentam a atual coligação do Governo e que essa iniciativa seja em Braga. É bom sinal, é bom sintoma. A capacidade de abertura ao pensamento e à discussão é sempre muito positivo. Todos nós, que somos oriundos de escolas em que não existe e não prevalece o pensamento único, gostamos do debate, gostamos da divergência, mas também gostamos de poder assumir linhas e caminhos. Esta é uma forma mais vasta do que aquilo que se possa entender à partida. Vou tentar ser curto para poder haver debate, porque eu depois também ainda tenho que ir a Coimbra e a Santarém. Mas esta é uma reforma mais vasta do que a reforma da administração local. A verdade é que nós hoje estamos a iniciar uma reforma da administração pública, ou pré-MAC, elas têm que colar uma com a outra, e temos também que começar a repensar aquela que são as definições do Estado, aquelas que são... Temos que redefinir o papel do Estado em Portugal. Não é possível continuar a pensar como nós pensámos ao longo dos últimos anos, gastámos o que tínhamos e o que não tínhamos, multiplicámos uma série de efeitos de serviços. Eu outro dia estive numa reunião com o Presidente da Área Metropolitana de Lisboa e ouvi autarcas a dizer de projetos de milhões que estão parados porque há entidades públicas que têm que dar parecer. No dia seguinte, imediatamente escrevi uma carta aos presidentes das áreas metropolitanas, das comunidades intermunicipais, porque se há matéria em que o poder local deve ser penalizado, como o poder central, é que passaram a ser gêmeos em matéria de burocracia. Hoje, em Portugal, a burocracia e os tempos burocráticos da administração local são muito semelhantes ao da administração central. E, portanto, essa é uma referência que nós temos desde já a assumir. E temos que assumir que a redefinição e as reformas que nós temos que fazer em Portugal, que o caminho que nós temos pela frente, depois das circunstâncias em que nos encontramos. Eu vejo hoje muita gente que é contra qualquer reforma. Eu estive outro dia num debate de prós e contras. Eu estava sozinho, a sala era toda de muitos autarcas de determinado sentido, e que sempre que um deles falava, a sala batia palmas. Sempre que eu falava, havia silêncio, não houve assobios. Mas eu também lhes disse, e digo sinceramente, eu não acredito que a nossa história demonstra. Nós só somos capazes de atingir os nossos objetivos quando contrariamos os interesses instalados. As boas reformas em Portugal nunca foram feitas a favor do vento das palmas. Foram sempre feitas contra o consenso podre, desatualizado e conservador instalado na sociedade portuguesa. E o conservadorismo é um valor na nossa sociedade, valor e património, tanto da esquerda como da direita, como do centro-direita e das extremas esquerdas, que são aquelas que são as entidades mais conservadoras que nós temos no nosso país. E se esta é uma reforma que vem, aliás, não só pelo memorando do entendimento entre Portugal e a Troika, é óbvio que é importante, não foi Portugal, não foram eles que vieram cá, fomos nós que os chamámos, com eles negociámos. E estão lá pontos muito claros sobre esta matéria. Está lá o ponto de distinguir empresas municipais. Vocês sabem qual é o passivo, neste momento, das empresas municipais em Portugal? De 2,3 bi. 2,3 mil milhões de euros. E acham que é para continuar tudo na mesma? Em que 58% das empresas municipais estão em 178 municípios dos 308. Mas acham que este é o caminho? Neste momento, as autarquias portuguesas têm de dívidas a fornecedores, aliás, com o Estado Central. Eu devo dizer uma coisa, eu não separo muito o Estado Central do Estado Local. Cada um na sua dimensão, cada um com a sua função e com um objetivo, que é o objetivo de prestar o serviço público. Serviço público esse em Portugal, que tem sido muito desequilibrado ao longo das décadas entre o Estado e o cidadão, sempre a favor de quem? Sempre a favor do Estado. E nós temos que caminhar para um conceito de serviço público eficiente, equilibrado, mais próximo do cidadão, e mais barato. Porque nós não temos condições de poder continuar como andámos nos últimos anos. Nós iniciámos a reforma já das empresas municipais. Têm que fechar empresas municipais. Não há hipótese. Não se pode multiplicar funções no poder local. E dizem logo os autarcas, desculpe, e a administração central? E a administração central é igual. E empresas como a CP, e empresas como a RFE. Eu já o disse publicamente, de uma empresa que faz parte das nossas memórias de adolescentes, a RTP, não é possível no próximo ano. Eu tenho a tutela da RTP, não é possível gastar 2,5 vezes a RTP para o próximo ano, vai custar 2,5 vezes ao país, o que custa Lisboa, Porto, Amadora, Sintra e Cascais juntos. 2,5 vezes acham isto normal de transferências. Aquilo que nós transferimos para estes municípios é 2,5 vezes menos do que vamos gastar com uma empresa de televisão e de rádio. E que tem excelentes profissionais, ainda no dia da greve geral ganhou as audiências. Este discurso de racionalizar a RTP, este discurso de criar condições de RTP ser uma grande televisão, não é porque gasta mais, é porque ganha nas audiências, é porque tem bons profissionais, é porque tem bons conteúdos, é porque define aquilo que é o seu papel. E o mesmo em relação a outras. Agora já não há aqui
o meu, o teu e os nossos. Como ao longo dos anos andámos a viver. Entre aquilo que era da administração central, da administração local, nós temos que caminhar. Sob pena não termos sucesso. Eu digo muitas vezes, a grande vantagem que este governo tem, nos próximos 4 anos e meio, ainda, muitos ainda não tiveram a oportunidade de ver a questão constitucional, este governo tem 4 anos e meio de mandato. A grande vantagem que este governo tem é de que só tem 2 saídas. Ou tem sucesso, ou falha. Não há aqui um meio termo, como houve ao longo dos últimos anos. E nós não podemos falhar. Portanto, ou tem sucesso ou falha. E quando nós assentamos, neste caso concreto, reduzir entidades públicas, institutos, quando reduzimos institutos, quando reduzimos direções gerais, agências, fundações, está tudo de acordo, na administração local, estão de acordo. Eu vejo porque eu tenho reuniões permanentes com a Associação Nacional sempre que se quer, mas a administração central acha que não. A administração central em Portugal acha que os problemas estão no local, que é o local que gasta muito. E o local acha que é a central que tem os problemas e que gasta muito. Está na hora de olharmos todos para a realidade que é o país num só. Naqueles que são os objetivos, naquelas que são as missões, naquelas que são as funções. Num país que fez os censos de 2011, que demonstrou que aqueles que dizem que esta organização territorial é boa, não têm vergonha de não saber ler os números, não têm o cuidado de não saber ler os números, que censo após censo demonstra que Portugal está cada vez mais desequilibrado, que o interior está mais envelhecido, com menos gente, mais pobre, e que o litoral tem mais gente, mas com mais problemas ambientais, problemas de tráfego, problemas de segurança, problemas de integração dos mais jovens, problemas de apoio aos mais idosos. É este país que nós queremos construir. Nós temos que olhar para um país que assentou o seu modelo de desenvolvimento em quê? Investimento público. Direto e indireto. Bom e mau investimento público. Há bom investimento público? Há. A Universidade de Braga, a Universidade de Aveiro são 2 bons exemplos de 2 polos que geraram 2 dinâmicas, 2 modelos de desenvolvimento dinâmico no nosso país, como em outras regiões não aconteceu. Mas termos 2, 3 politécnicos por distrito. Criámos aqui uma situação no nosso país em que a primeira e a segunda cidade são os fluxos de desenvolvimento. Se nós olharmos Bragança, Mirandela, Vila Real, Chaves, Castelo Branco, Covilhã, Tomar, Santarém, Leiria, Caldas. É esta a realidade do país que nós construímos. Não apostámos numa rede de cidades médias e agora estamos a pagar o preço. Agora temos a população concentrada no litoral, onde está grande parte da população. Gerámos aqui 2 polos muito dinâmicos que têm que ser atentamente seguidos, que é Braga e Aveiro, à volta das universidades. Hoje Braga, esta região é uma região, vejam, esta região foi uma região muito penalizada com o que sucedeu no têxtil, com o que sucedeu no calçado. É hoje uma região de excelência nas tecnologias de informação, que temos que saber aproveitar, o mesmo em Aveiro, na área das telecomunicações. São 2 regiões e não foi o Estado que gerou, o Estado estimulou, o Estado apoiou. E desenganem-se aqueles que pensam que é o Estado que gera riqueza. O Estado, quanto muito distribui, e nem sempre distribui bem. Quem gera riqueza são as pessoas e são as empresas, e nós temos que criar um mecanismo, temos que criar institucionalmente um espaço. E isso não é permitível hoje, com um poder local pesado, com um poder local que tem má gestão. Nós temos que descentralizar competências da administração central para a administração local. Mas também a administração local tem que delegar competências naquelas suas entidades que estão por cima. Em Lisboa, já nem vou dizer o Porto, porque senão fazem outras interpretações. Vejam Lisboa. Porquê é que a programação cultural de Lisboa não há de ser da área metropolitana? Eu pergunto, porquê? Porquê é que há de cada Câmara fazer a sua? Eu sei, porque assim apoia-se o artista amigo, há clientelismo, há amiguismo, há aqueles ismos que nós não gostamos, que nos saem caros. Tem que haver uma dimensão global. Outra coisa que eu não consigo perceber, a proteção civil. Eu sou de uma zona de Santarém que tem floresta. Passam uma autoestrada e vocês veem isso. Todos os anos no verão, o que é que vocês veem? Os carros de bombeiros a virem dos grandes centros urbanos para as zonas de floresta. Porquê? Porque quem tem os carros de bombeiros é quem não tem floresta. É isto que acontece em Portugal, que é uma coisa inacreditável. A dimensão e a gestão não devia ser global. As aquisições. É óbvio que nós temos que pôr em causa 308 feudos. Há bons e maus. Naturalmente que sim, estamos a falar globalmente. Porque se não o fizermos, a verdade é que de ano após ano tem-se estado a reduzir as verbas para a administração local. Com a crise que hoje estamos a viver, a componente de financiamento da administração local está posta em causa. Porquê? Porque é baseada no imobiliário, porque é baseada nas taxas de construção. É esta a realidade das receitas. Mais 60% dos municípios, dos orçamentos municipais, tem um grau de execução na casa de 60%. Portanto, nós já sabemos que está muito empolado as receitas para tentar acompanhar as despesas. Sabemos disso, ano após ano. E vamos continuar com a mesma atitude. Não vamos mudar nada. Este é o caminho.
Não vamos redefinir aquilo que é o papel do Estado na área da saúde? Porquê é que não há de haver competências que não há de passar para os municípios? Nos transportes? Se passámos na educação algumas, porquê é que não devemos continuar a acompanhar? Dizem-me bem, os municípios precisam de dimensão, então que se juntem. Dizem-me bem, os municípios em muitas zonas do país não têm massa crítica, então temos que encontrar, a partir da capacidade da associação dos municípios, que vai ser por lei, vai acabar este princípio, aliás, como está no livro verde, cada um associa-se como quer, não, vai ter que ser como nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, vai ter que ter a dignidade de ser por lei da Assembleia da República. Aliás, esta reforma é uma reforma vasta, e devo-vos dizer uma coisa, dizia-me outro dia, tenho tentado um acordo com o Partido Socialista sobre esta matéria, naturalmente. O Partido Socialista é um grande partido do poder local. Foi o partido que governou Portugal até há 5 meses atrás. Eles não estão na oposição há 5 anos. Governaram Portugal até há 5 meses atrás. Mas é bom recordar a memória. Eu, como ministro, não devo dizer isso, mas aqui numa ação dos dois partidos que apoiam o governo, nós podemos também ir relembrando. É bom refrescar, porque há uma certa tendência. Ainda não houve a missa do 7º dia e já parece que não tem nada a ver com o que aconteceu. Vamos cá ser objetivos, quer dizer. O Partido Socialista é que assinou um memorando que acabava com autarquias em Portugal. Está lá escrito, eu agora é que tenho que explicar como. Está lá escrito que acabava as empresas municipais, eu agora é que tenho que explicar como. E que até dezembro deste ano fazia uma lei das finanças locais. E nós, devido ao facto de termos lançado o debate, devido ao facto desta capacidade reformista, deste choque reformista que estamos a lançar, a própria Troika aceitou que adiássemos a lei das finanças locais para junho do próximo ano. Ganhámos 6 meses para poder refletir, para poder pensar. Porque nós não estamos aqui contra o poder local. O mesmo se passa na organização do território. Nós temos hoje, os censos demonstraram a realidade do país. Os municípios, de larguíssima maioria dos municípios que perdeu pujança, perdeu população, perdeu desenvolvimento económico. E não vamos gastar milhões como se gastou para depois fazer os censos e depois fazer de conta que eles não existem. Não, existem. Existem e é para ser seguidos e é para saber interpretá-los. E a verdade, quando nós dizemos das freguesias, eu estava à espera de ser criticado na questão da junção das freguesias da agregação. Eu estava à espera de ser criticado por ser pouco atrevido. Porque até que me dissesse, olha, o senhor é pouco reformista. O senhor, afinal, isto aqui parece um embuste, isto é só para enganar. Isto é para enganar a Troika. O senhor anda aqui com uma coisa muito... E aqueles que foram os responsáveis pela situação do país, todos dizem que é o contrário. Porque quando se deixa, vejam um dos critérios. Isto tem que ter critérios. Eu outro dia ouvi o líder da oposição a dizer que só se pode acabar freguesias se as populações estiverem de acordo. Então acaba com zero. Não acaba com nenhum. Quer dizer, isto tem que haver critérios objetivos. Porque se não existirem critérios, não há razão de ser. Estamos disponíveis para ouvir? Estamos. Estamos disponíveis para corrigir? Estamos. Claro que sim, ninguém aqui acha. Só sabe agir quem sabe ouvir. E nós sabemos ouvir porque queremos agir. Agora, quando se permite que existam freguesias em Portugal, que, desde que estejam a mais de 10 km, a mais de 15 km, em linha reta, da sede do Conselho, num Conselho em que tenha perdido 10% da população nos últimos censos, essa freguesia pode existir com 150 habitantes? Não me digam que isto é pouco adequado à realidade, que não é termos a preocupação da presença. Aliás, a freguesia, quando se junta, o que nós estamos a defender é a existência de um órgão. Mas esse caminho é inevitável. Nós não podemos estar estáticos. Não se pode tomar decisões, porque elas vão mexer com aquilo que está instalado. Aliás, deve dizer a questão da governação, do modelo das leis eleitorais. Nós não defendemos os municípios monocolores. Pelo contrário. Nós defendemos os municípios homogéneos. O que a lei diz é que, imaginemos, em Famalicão, o PSD e o CDS candidatam-se à Assembleia Municipal, é uma só lista. Depois, os dois juntos, não têm a maioria, podem fazer a maioria na Assembleia Municipal. Isto não é monocolor. Monocolor é quem ganhou, fez tudo. Pelo contrário, devo aliás dizer que os partidos mais pequenos são beneficiados neste modelo. Devo aliás dizer que os partidos mais pequenos têm maior representatividade do que aquilo que alguns defendiam, que era o partido que ganhou tem logo maioria absoluta. Já não precisa ter maioria absoluta. Eu devo dizer que nessa matéria eu tenho algumas dúvidas. Porque não pode ser de uma visão administrativa a resolver aquilo que o povo não quer dar. E quanto à questão da presença dos presidentes de junta de freguesia nas assembleias municipais, mesmo neste modelo, presentes devem estar. Agora, não podem mudar na escolha do Executivo. Tem que se definir o modelo de votação. Não podem votar na escolha do Executivo Municipal, porque se o povo resolveu dar para a Câmara e para uma maioria absoluta, não podem ser as juntas de freguesia a tirá-la.
É outra questão. Agora, lá dentro, sim, eu sou um grande defensor dos meus juntas de freguesia. Vou, aliás, dizer isto no dia 3 de dezembro, ao Congresso dos Autarcas de Freguesia em Portimão. São, para mim, a grande maioria deles, os missionários do novo tempo. E isto que nós estamos a fazer é criar condições para que as juntas tenham também dimensão e possam fazer a sua missão e que não estejam só dependentes da vontade do Presidente da Câmara. Todos sabemos. Eu sou Presidente da Assembleia Municipal, eu vejo, eu sei. Quantas vezes as câmaras transferem competências para as juntas só pela questão dos vistos no Tribunal, competência meios para as juntas por causa de celeridade de vistos prévios. Mas mais do que isso, as próprias juntas de freguesia, que têm um papel fantástico. Aliás, têm as juntas, como tem a Igreja, hoje na área social, se nós os formos ver, quem está a substituir-se gradualmente até ao papel do Estado, que deve só estimular, que deve apoiar, que deve financiar, são muitas juntas de freguesia nos meios mais urbanos, e PSS, e o papel que a Igreja tem no plano social. Ainda há pouco eu disse aqui ao Sr. Arcebispo de Braga, é fantástico o papel que a Igreja tem em Portugal no plano social. A Igreja, com a sua função na área social, ajuda muita gente que está excluída, ajuda muita gente que está fragilizada, ajuda muita gente que, se não fossem as circunstâncias desse apoio, passaria muito mal. E o nosso objetivo, e com isso eu vou terminar para poder responder a questões, o nosso objetivo, meus amigos, é termos uma reforma na administração, uma reforma na administração central, as reformas na área da saúde, as reformas da justiça. As reformas da justiça são determinantes para o crescimento económico, ao contrário do que muita gente pensa. Pensa que a economia é só financiar as empresas. É também, criar liquidez, apoiar. Mas as reformas da justiça são determinantes. Se nós fizermos, é muito importante, e aqui estão pessoas empenhadas, militantes dos dois partidos, que hoje temos esta grande responsabilidade, num momento particularmente difícil do nosso país, em que muitas vezes eu ligo a televisão de manhã, já vejo logo o canal História, porque é mais fácil, vejo alguns a dizer o que diziam há uns anos atrás, e nós vemos diariamente a dizer coisas, e eu ainda perguntava, isto ao fim de 5 meses, como é que foi possível, ao fim de 5 meses estarmos nestas circunstâncias? Só aquilo que nós estamos a fazer é para que daqui a um mês Portugal tenha o déficit 5,9 que foi assumido. Mas dizer-vos que se nós seguirmos o caminho, e o exemplo da Irlanda é um bom exemplo, a Irlanda há 1 ano e meio estava como nós hoje, pior do que nós hoje estávamos. Pior do que nós hoje estávamos. Todo o seu sistema financeiro, lá a banca faliu, o Estado faliu porque a banca faliu, em Portugal era o papel inverso, a banca ia falir porque o Estado estava na falência, mas na Irlanda, a Irlanda estava numa situação recessiva muito pior que a nossa. 1 ano e meio depois, com medidas até mais gravosas do que aquelas que nós seguimos, está hoje a começar a dar os primeiros sinais de crescimento. Isto para vos dizer, meus caros, se nós seguirmos este caminho reformista nestes próximos 4 anos e meio, se formos capazes de mudar, e mudar é sempre preocupante, não há calendários eleitorais. Governos, neste momento, de certeza que se vive no mundo e na Europa, que pensam em eleições, são governos que a história os vai julgar mal, e são governos que têm contribuído para o desprestígio das instituições. Nós temos que ser, única e simplesmente ao longo destes 4 anos, reféns das nossas convicções, e com esta certeza que este momento difícil que Portugal atravessa não é a fatalidade para uma grande derrota do nosso país, mas é a oportunidade que nós temos, se formos capazes de assumir as medidas que temos que tomar para ultrapassar a circunstância a que chegamos. Muito obrigado a todos.